Então, boa noite a todos. É sempre muito legal estar aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu quase sempre pego temas que a gente usa no dia a dia, aplicação prática. Mas hoje eu resolvi começar diferente. Hoje eu vou começar com uma parte didática. E no meio dela, ou na próxima, a gente muda para o que realmente interessa. Dias atrás eu ouvi um trechinho de uma música e era uma meditação e a pessoa falava muitas moradas na casa do meu pai. Bom, eu falei, bom, faz sentido. Faz todo sentido do mundo. Kardec fala que a casa do pai é o universo e que as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. Os cientistas dizem que o universo nosso está em expansão ainda. Não tem nem ideia onde vai parar isso aí. Então, de repente, a gente olhar e ver essa quantidade imensa de planetas e achar que nós somos a única criação de Deus no universo desse tamanho é meio simplista demais, né? Mas vamos deixar isso para os cientistas e quem sabe daqui a pouco eles descobrem alguma coisa no outro planeta qualquer e tudo bem. Enquanto isso, a gente vai cuidando da gente. A gente pode entender que esses mundos, eles oferecem estações temporárias para os espíritos encarnados de acordo com o seu grau de evolução, com o seu grau de aprendizado, vamos dizer assim. À medida que ele vai se desprendendo dos laços materiais, então, vamos dizer assim, mais ou menos purificado, as sensações deles variam ao infinito. Enquanto os espíritos culpados erram nas trevas, bonita essa frase, né? Os mais felizes gozam da sua felicidade. Ou seja, esses estão um pouquinho melhor na escala. Na erraticidade, a gente tem várias moradas, mas elas não estão circunscritas. Ah, mas erraticidade é o quê? É onde tudo dá errado? Não. Erraticidade é o espaço entre uma e outra experiência corpórea do espírito. Emmanuel nos diz que aprendemos hoje que a vida se espalha em todos os domínios universais do sem fim, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. E os espíritos nos ensinam que nos diferentes mundos há uma diversificação bem grande com relação aos seus habitantes. Se a gente tomar a Terra como ponto de partida ou como ponto de observação, a nível de comparação, a gente vai entender que existem mundos inferiores, vamos dizer assim, e superiores. Então, a gente estaria numa escala intermediária. Não estamos tão ruim, mas também não estamos bons como deveríamos. Nos mundos inferiores, a existência é basicamente pautada no material, né? As paixões comandam as ações. E a vida moral é escassa, vamos dizer pouca, vamos colocar escassa, que senão fica muito... A forma humana é mais rudimentar. Não tem tanta beleza, não tem tanta delicadeza, e a força bruta é a lei. Parece coisa de faroeste, né? Não tem noção de justo e injusto. São mundos assim sem invenções, sem indústrias. Nos mundos intermediários há uma mistura do bem e do mal, com a prevalência de um ou de outro, de acordo com o tempo. E nos mundos superiores, a influência da matéria diminui, para não dizer que não existe. E podemos dizer que a vida é basicamente toda espiritual. A forma humana é mais aperfeiçoada, mais purificada, os sentidos são muito mais amplos, não há doenças e a vida é feliz. A locomoção é fácil, não tem trânsito, não tem farol. Os homens conservam a sua vontade traços de existências anteriores. A vida é mais longa e, principalmente, não existe a ambição
de um subjugar o outro. Mundos privilegiados? Não. Eles progrediram até esse estágio. Os espíritos encarnados em um mundo, eles não ficam presos a ele, tá? Eventualmente, eles fazem, digamos assim, estágios entre um e outro. E a gente pode dizer que é uma felicidade passar para um mais adiantado, como é mais ou menos um castigo para ficar naquele menos adiantado. Essa vida é uma escola, esse planeta é uma escola, mistura de escola com hospital, mas vamos pegar o negócio da escola. Como que eu posso querer ir todo dia na aula, todo dia eu vou à aula, mas eu não presto atenção no que o professor fala, eu não copio a matéria, eu não faço os exercícios, eu não estou nem aí. E eu quero passar de ano? Diferentemente da escola de hoje, que muitas vezes acontece isso, o aluno vai, não faz nada e passa de ano, na nossa escola não tem essa moleza, não. Se não aprender, se não adquirir conhecimento, se não exercitar, se não fizer, não passa de ano. Quando eu estudava, fica estranho, né? No ginasial, na minha época era ginasial, não era ensino básico. Então, ensino fundamental 2 agora. Naquela época, na minha sala, tinha um rapaz chamado João 70. Era o apelido dele, João 70. Isso devia ser por volta de 73, 74, por aí. E era João 70 porque ele estava naquela série desde 1970. Eu nem lembro se ele passou de ano ou não. Se ele passou a ser João 71, alguma coisa assim. Mas eu lembro disso, eu lembro muito bem dele. E era uma pessoa muito bacana, mas não tinha a menor vontade de estudar, a menor vontade de fazer o que era sugerido, né? Embora na nossa época não era bem sugerido, não, era mandado mesmo. Mas quando, naquela época, né, você passava vários anos numa escola, numa mesma série, e você não conseguia passar de ano, acontecia o quê? Tirava daquela escola, punha em outra. Chegava uma hora que a vergonha era tanto que mudava de escola. Com a gente também. A gente fica nessa escolinha aqui, marcando passo e não passa de ano, vão mandar a gente para uma outra escola. Para quem já leu Os Exilados de Capela, ficou alerta. Nos mundos habitados tem diversas categorias. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, onde os instintos prevalecem, o objetivo principal é a sobrevivência e a satisfação das necessidades materiais. A razão começa a se desenvolver. A gente pode dizer a Idade da Pedra, o homem de Neandertal, né? Mundos de provas e expiações. A Terra é um exemplo desses mundos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho analisa as características quanto à inteligência, qualidades inatas e vícios. A inteligência tem um certo grau de desenvolvimento. Mostra que a Terra não é mais um mundo primitivo, que um certo progresso já foi atingido. Tão bonito na foto, né? Mas os vícios que ainda atraem os seus habitantes, ou seja, nós, mostram ainda uma grande imperfeição moral. E por isso, as dificuldades para expiar os seus erros. Eu prefiro, em vez de expiar, eu prefiro dizer para aprender com os erros. Até que a gente mereça ir para um mundo um pouquinho melhor. Nem todos os habitantes estão no mesmo grau de aperfeiçoamento, de adiantamento. Alguns estão ali mais ou menos saídos da infância, no sentido moral, que seria aquele que a gente chama de selvagem. A gente poderia colocar os índios, na época que chegaram aqui, que precisam entrar em contato com seres mais evoluídos para aprender e se educar.
Alguns a gente pode dizer que são meio selvagens, e outros vieram de outros mundos, onde foram excluídos pela sua teimosia em fazer o mal e perturbar os bons. De novo, a gente volta nos exilados de Capela. A gente pode dizer, mas eu não vou fazer nessa, não. Aí, como eu já estou um pouquinho melhor, eu vou para um outro. A hora que eu chegar lá, eu escrevo um livro, Os Exilados da Terra. Vai, pensando que está fácil assim. Santo Agostinho diz assim, ó, é por isso que os punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem atingidas pelos atritos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A característica comum dos mundos expiatórios é de servir de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente tem os mundos regeneradores, né, que é de acordo com que, se a coisa continuar fluindo, é nosso próximo estágio. É a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Meio termo ali. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, mas não há entre seus habitantes o orgulho, a inveja ou o ódio. Quando isso acontecer, vai ser muito legal. A justiça perfeita rege as relações sociais, a palavra amor está escrita em todas as fontes. Ainda não existe a perfeita felicidade, os homens ainda são carnais e têm provas a sofrer. Mas comparado com a Terra, é um mundo mais feliz. O homem ainda é falível e o mal não está totalmente erradicado. O homem deve avançar, pois não avançar é recuar. E o homem pode retornar a mundos de expiação, onde duras provas o aguardam. Eu prefiro pegar esse trechinho aqui e falar assim: nós somos a nossa melhor versão. A gente está no melhor da nossa forma, vamos dizer assim. Mas se a gente faz a escolha e a opção de não avançar, a gente vai avançar. A gente vai ficar num nível que os outros vão ultrapassar. Então, não é que a gente vai ser jogado para trás, a gente vai ser jogado para baixo. É uma escolha. E os mundos felizes, né? Onde a matéria é menos densa, o espírito é livre, tem percepções que a gente desconhece, as relações são amigáveis, o bem supera o mal e eles são unidos pelo amor. Plantas e animais são mais perfeitos e mais adiantados do que aqui. A forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. A morte de modo algum acarreta os horrores de decomposição. Longe disso, longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz, porque lá não existe a dúvida sobre o que virá. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá supremacia. E, por último, os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros que chegaram ao grau máximo de evolução. Existe uma eterna luz, uma eterna beleza e uma serenidade de alma que promove uma alegria eterna, livre de ser perturbada das angústias da vida material ou pelo contato com os maus, vamos colocar entre aspas, né, que lá não tem acesso. É isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Dante Alighieri, já ouviram falar? Escritor da Divina Comédia e tal. Ele descreve o inferno de Dante, né, as 7 camadas, assim, detalhadamente, né, de acordo com a concepção dele. Já repararam que em toda a literatura, não só de Dante, mas de maneira geral, os horrores do inferno é muito bem descrito, enquanto que o céu é mais ou menos pincelado, é dado uma amostra mais ou menos.
que a gente não pode falar daquilo que a gente nem imagina. E é isso que acontece, a gente não tem nem ideia válida de como é lá, mas a gente não consegue descrever. A gente tem alguns relatos, mas ficam restritos àqueles que creem. Quando o ser está num nível inferior, tendo experimentado na maioria das vezes dor e miséria, ele não consegue entrever a claridade celeste. Então ele não pode falar do que ele conhece. Mas os mundos vão progredir. O progresso é uma das leis. A própria destruição, que muitas vezes parece o fim das coisas, é o meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito. E todos têm o direito de prosperar. Enquanto os seres humanos, seres vivos, progridem moralmente, os mundos que lhes habitam progridem materialmente. E todos progridem paralelamente com o homem, animais e vegetais. A Terra já esteve moral e materialmente num estágio inferior. Ela chegou aos seus pontos de transformação e vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então os homens serão mais felizes, pois a lei de Deus reinará. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se der tempo, eu leio um trechinho do Emmanuel que eu separei aqui. Mas eu gosto de pensar nas moradas, não só como os planetas. Eu gosto de pensar em moradas como assim, que tipo de mundo que eu vivo interiormente? Ó, bem que eu falei que eu ia bater, né? Interiormente. Eu vivo num mundo inferior, onde eu só quero sobrepujar o outro, onde eu só quero a satisfação das minhas necessidades? Ou eu vivo num mundo intermediário, onde num dia eu sou o mal, mais ou menos. No outro eu não sou tão mal. Em alguns dias eu vivo num mundo onde o bem sobrepuja, onde poucas coisas me tiram do sério. E raríssimos dias eu estou naquele dia inspirado, onde nada me tira do meu centro. Em alguns dias eu vivo esses mundos num dia só. Como eu me comporto diante desses mundos? O que eu faço para mudar de um para o outro? Eu sigo aquilo que é determinado? Eu sigo as lições que eu aprendo na escola? Eu tomo os remédios do hospital que eu estou? Eu faço as minhas tarefas? Eu posso querer, então, aquilo que me é justo? É uma pergunta para cada um. Eu sei que eu, pessoalmente, tenho alguns dias aí que eu vivo todos esses mundos ao mesmo tempo e mais um pouco. Invento até uns ainda para me deixar mais complicado. E olhando a questão da morada espiritual, tem um alerta bem importante para todos nós, principalmente para nós que nos dizemos espíritas. Porque às vezes eu esqueço um pouquinho, sabe? Alguém me puxa a orelha para lembrar e fala: opa, peraí, não é por aí não. Ah, mas eu sou espírita. Eu já tenho um lugar reservado no CDC. CDC é Condomínio do Céu. Eu tenho um apartamento de cobertura lá. O que é uma redundância, porque se é no céu já é cobertura, né? Mas eu sou espírita, então eu já tenho um lugar reservado. É? Por quê? Ah, porque o que eu sigo, ele não tem só dogmas. Né? O espiritismo não é feito de dogmas. Ele tem explicações, ele tem leis, ele tem ciência, ele tem tudo. Muito bem. Isso quer dizer que você não é privilegiado, e eu também, né? Que nós não somos privilegiados coisa nenhuma.
Se tem uma coisa que a gente tem a mais que os outros, que as outras religiões, é uma imensa responsabilidade. É isso que a gente tem. Uma imensa responsabilidade. Tem uma historinha que diz que o cara... Eu vou usar o termo católico, mas sem nenhuma conotação com a religião, tá? Mas eu vou dizer o católico. Ele morreu, chegou lá no céu, o zelador abriu, destinou ele para um lugar. Lindíssimo, muito bonito, um monte de gente andando. Sabe que nem quem já assistiu o nosso lar? Muito legal. Bem naquele pique, assim, bem bonito. E ele, como ele era um atleta na terra, ele andava pra caramba. Ele saiu andando, andando, andando. E ele percebeu que bem lá longe tinha um muro. Ele foi até olhar o muro. Chegou no muro, o muro era um cercado. Curiosidade, vou olhar por cima do muro para ver o que é que tem do outro lado. Do outro lado tinha um cercado, vamos dizer assim, semelhante. E no muro do fundo, outro. E do lado, outro. Ele voltou e foi falar com o coordenador dele, vai. Escuta, o que significa? Eu achei que o céu era para nós, né? Aqueles que vão na igreja, que faz tudo bonitinho, pereré, pereré, pereré. O coordenador falou para ele, é isso mesmo. É que aqui estão vocês. Ali do lado tem evangélicos, ali no fundo tem umbandistas, no outro tem budista, no outro tem não sei o quê. Tem um lugar para cada um. Ah, é? É. E isso aqui é um funil, tá? Porque esses cercados eles vão se juntando até o último. Lá no último não tem separação, porque lá todos estão unidos pelo amor de Deus. Eu já ouvi, eu estava num grupo de discussão esses dias atrás e a pessoa falando, né, justamente isso. A supremacia da religião dele. Eu não consigo conceber isso. Um pai que é só amor e misericórdia não vai fazer acepção dos seus filhos por aquilo que eles acreditam. E eu tive uma noção muito boa disso esses dias atrás, conversando com meu sobrinho. Meu sobrinho é adventista, da Igreja Batista e tal. E ele estava assistindo uma palestra que eu falei de reencarnação, que eu falei de Lázaro, que Jesus vai no quarto dia, que era uma maneira dele mostrar quem ele era e tal. E ele assistiu a palestra. Estava na casa da mãe dele e ele assistiu. E depois ele falou, tio, você sabia que naquela época existia uma crença que até o terceiro dia a pessoa poderia ressuscitar? E Jesus foi no quarto dia para mostrar que ele era o Filho de Deus. Eu falei, pois é. Curiosamente, né? Uma maneira de pensar totalmente diferente, porque eles não creem em reencarnação. Eu acredito. Eles creem numa coisa, de repente eu não. E vice-versa. Mas ele tinha o mesmo entendimento, ele enxergava da mesma maneira o ato de Jesus, né, de ir no quarto dia para mostrar que ele era o Filho de Deus. Ele tinha o mesmo entendimento que eu. E é isso que o ser humano, nós, filhos de Deus, precisamos entender. O que interessa não são as nossas diferenças. Não é se eu acredito em reencarnação e você acredita que vai sentar, vai morrer, vai sentar numa nuvem e tocar harpa, o outro, o budista, vai voltar como um animal. Não é isso que nos une. O que nos une é a semelhança. O que nos une é a centelha divina que tem em cada um de nós e independe totalmente do tipo de crença que ele tem. Não é porque eu sou espírita que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa, que eu tenho direitos adquiridos e que eu tenho privilégios pré-determinados. Não tenho. O que eu tenho é uma carga grande para carregar. É uma responsabilidade
muito maior. Vai dar tempo de eu ler um trechinho rapidinho. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que confere a cada um de acordo com as suas obras. Repara como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sentimento te leva para os círculos superiores, onde tecerás o seu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou destruir, e procure nas mãos do Cristo não o martelo que derruba. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a vaidade te fere quando supões colher a flor de imaginária vitória na forma de víbora. Lembre que no céu não é para quem edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhe empresta, estagiam nos desvãos do equilíbrio, e os desequilibrados se detêm, por fim, no abismo da enfermidade. Os desertores da luz estão nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. Observa desse modo a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque, sem dúvida, há inúmeras moradas no universo infinito. Mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal, que houveres escolhido para a tua residência nos caminhos da vida. Isso tudo é baseado em João, capítulo 14, e eu vou ler só a inicial. Isso é quando Jesus está conversando com os apóstolos, e ele está praticamente se despedindo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu te diria, eu vou e vou preparar o lugar para vocês. E que o Senhor nos cubra de bênçãos, nos abençoe e continue nos fortalecendo para que a gente consiga seguir o caminho correto. Uma noite de paz para todos.